dia, boa noite, sei Olá. lá. E aí? Estamos aqui com mais uma aula e vamos explicar um pouco sobre densidade e no final haverá uma experiência a respeito disso. Espero que você goste do vídeo e vamos iniciar. Já é. Ok, pessoal, partindo para uma pergunta simples. O que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Tic-tac, 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 tic-tac. E aí, qual a sua resposta? É claro, né? A resposta óbvia, 1 kg de chumbo. Não! Preste atenção. Ambos têm a mesma massa de 1 kg. Mas imagine a quantidade de algodão necessária para ter 1 kg de algodão e a quantidade de chumbo com relação ao algodão. É claro, a quantidade de chumbo é muito menor para se ter 1 kg de chumbo em comparação com 1 kg de algodão. Isso porque a densidade de ambos é diferente. A densidade do chumbo é muito maior que a do algodão. O que é a densidade? A densidade é a relação entre a massa e o volume dos corpos. Como assim? Está relacionado com a agregação das partículas. Você pega a massa de um corpo e divide pelo seu volume. O resultado é a densidade do corpo. Agora imagine a seguinte hipótese. Eu pego esse quilo de algodão e comprimo ele. Comprimo tanto que ele vai ficar do mesmo volume de chumbo. Isso significaria que ambos teriam a mesma densidade. A densidade do corpo também vai depender do quão maciço ele é. Como por exemplo, imagine uma bola de bilhar e um coco. Qual é mais maciço? Qual é preenchido por dentro? A bola de bilhar. Porque dentro dela não há espaços vazios. Já o coco tem um espaço oco dentro, que diminuirá a densidade do seu corpo. Ok? Bom, a partir desse conceito em que meu companheiro disse de corpos maciços e corpos ocos, nós partimos de outro tipo de densidade que seria a massa específica, representada pela letra μ. Bom, a massa específica, ela nada mais é que a relação entre a massa de um corpo e o volume dele, só que totalmente preenchido. Ou seja, o corpo em si, nessa definição, ele não leva em consideração os espaços vazios que existem dentro de um corpo. Por exemplo, imagine o coco. O coco, o exemplo que ele deu, ele é oco. Ele tem a matéria pelo qual ele é feita, não é totalmente preenchido o seu volume. Você percebe que existe um espaço vazio no meio, no centro, e ao redor você percebe que a massa se concentra ali, ou seja, toda a substância. Nesse caso, se nós tirarmos a densidade dele, seria a massa dividido pelo volume normal. Esse volume ia considerar tanto o espaço ocupado ou não pela substância. Já o da massa específica, o volume seria considerado o espaço, somente o espaço ocupado pela substância, certo? E claro, essa fórmula aqui, ela remete todo o conceito de massa específica, que o μ seria igual a M dividido por V. No Sistema Internacional de Unidade, nós temos que a massa específica é quilograma por metro cúbico, sendo que temos unidades usuais, que é grama por metro cúbico e grama por milímetro. Bom, a seguinte, aqui na minha mão, nós temos essa tabela de massas específicas. Bom, percebemos que aqui nessa coluna nós temos as substâncias e a sua massa específica. Substância e massa específica. Por exemplo, a menor massa específica de todas as substâncias é hidrogênio, que é 0,00009 gramas por centímetro cúbico. Isso significa que em cada 1 centímetro cúbico eu tenho 0,00009 gramas. Isso significa que a agregação das partículas no hidrogênio é muito baixa, ou seja, as partículas estão afastadas entre si. Já, por exemplo, o corpo que tem maior densidade específica é a platina, com 21,4 gramas por centímetro cúbico, significa que em 1 centímetro cúbico ela tem 21,4 gramas. Isso significa que essa substância tem muitas partículas juntas, agregadas, compactas. Então nessa tabela temos uma ideia de os tipos de massa específica, né, os tipos de substância que tem massa específica variada, e como isso está interligado totalmente com o conceito de tanto de massa específica em si, em relação ao volume preenchido, quando a densidade em relação ao volume tanto preenchido quanto o volume não preenchido pela substância, digamos assim. Bom, partindo do conceito de massa específica, nós temos outra ideia que seria densidade relativa. Bom, densidade relativa, ela relaciona nada mais do que duas massas específicas de duas substâncias. Bom, a densidade
pela densidade relativa relacionada a duas substâncias com duas massas específicas, como é a mesma grandeza, então ela é dimensional, ela não tem unidade. Então, para que serve densidade relativa? Bom, a densidade relativa ela serve nada mais é para dizer a porcentagem ou quantas vezes uma substância tem mais massa específica do que a outra. No exemplo que foi dado na tabela de massas específicas, nós temos o hidrogênio, que ele tem uma massa específica de 0,00009 gramas por centímetro cúbico, que seria 9 vezes 10 elevado a menos 5, certo? E a platina, que tem 21,4 gramas por centímetro cúbico. Se você dividir os dois valores, ou seja, tentar tirar a densidade relativa dos dois, vai dar um valor aproximadamente de 237 mil. Isso significa que a massa relativa da platina é 237 mil vezes maior que a massa relativa do hidrogênio. Vou dar continuidade com o princípio de Arquimedes. Um princípio não tem um conceito específico. É algo que ocorre na física que não tem uma explicação, mas ocorre e é possível de ser calculada. Considerando que já se sabe muito bem o que é densidade específica e massa específica e densidade relativa, vou começar com a seguinte pergunta. Por que um corpo flutua na água? Porque ao misturar água e óleo, a água fica por baixo. Bom, isso tem relação direta com a densidade desses corpos. Acontece que um corpo imerso pode ser de corpo inteiro imerso na água ou então parcialmente imerso. Ele está sujeito a uma força denominada empuxo. Essa força ela é oposta ao peso do corpo. Essa força está relacionada com a densidade, mas não a densidade do corpo, e sim a do líquido em que esse corpo está sendo imerso. Se for pegar a fórmula matemática, essa aqui é a fórmula, empuxo é igual a densidade do líquido vezes o volume deslocado pelo líquido vezes a gravidade no local onde se está. Como se calcula esse volume deslocado do líquido? Simplesmente o volume deslocado é o volume do corpo imerso. Exemplo, se eu pego este copo aqui e eu coloco ele sobre a água e ele ficar flutuando até aqui, é essa parte daqui para baixo que será o volume imerso. E esse volume imerso será o volume do líquido deslocado. Em relação ao empuxo e às densidades dos corpos, existem três situações. Existe a situação em que o corpo flutua sobre o líquido, a situação em que o corpo afunda sobre o líquido e a situação em que o corpo ele se posiciona em qualquer lugar do líquido onde que ele for colocado. No caso, se o corpo flutua, isso quer dizer que o empuxo exercido sobre esse corpo foi muito maior que a força-peso desse corpo atuando sobre o líquido. Se o corpo afunda, quer dizer que a força-peso desse líquido foi muito maior do que a força de empuxo aplicada nele. Mas não quer dizer que o empuxo não exista. Existe o empuxo, mas a resultante é favorável ao peso. Na situação em que o corpo ele simplesmente é posicionado em um local e ele permanece naquele lugar, quer dizer que o corpo tem a mesma densidade do líquido. Aí volta aquela pergunta do início da aula. Bom, já foi explicado isso, mas por que 1 kg de algodão flutua na água e 1 kg de chumbo não? Acontece que o quilo de algodão ele flutuará se o volume dele for grande a ponto de diminuir a sua densidade. Mas se por um acaso eu pegar aqui algodão e aqui o chumbo maciço, se eu pegar esse algodão e comprimir ele ao mesmo tamanho do chumbo, então ele afundará da mesma forma que o chumbo. E isso tudo está relacionado com a agregação das moléculas de cada corpo. No caso da água e do óleo, ao se misturarem, a água fica por baixo, porque se você for ver em uma tabela, que eu vou colocar ela bem aqui, a água ela é mais densa que o óleo. Agora nós vamos dar continuidade e tentar explicar isso através de uma experiência muito simples, com coisas que a gente pode conseguir em casa e ninguém vai morrer se explodir. Que nós pegamos aqui em 2 copos, em que nesse copo aqui nós vamos misturar água e óleo, e nesse copo aqui nós vamos colocar gelo e óleo, e vamos ver o que acontece. Aqui são 2 xícaras de água e um pouco de óleo. Nesse exemplo, o que acontece? Como a densidade da água é 1000 gramas por centímetro cúbico e a densidade do óleo é menor que isso, então o que acontece? A água ela acaba sendo mais densa, portanto ela tem mais peso.
E aqui o óleo ele é menos denso que a água, portanto fica em cima da água. Nesse caso, ao se colocar óleo, você percebe que ela se mistura, é uma mistura heterogênea. Só que elas têm essa linha de fase, linha que separa duas substâncias. Então é por isso que, na verdade, a água e o óleo se misturam, só que um tipo de mistura heterogênea. Se você colocar, por exemplo, a água e o álcool, você não vai ter nenhuma linha de fase, vai ser totalmente misturado. Só para especificar, vai ser uma mistura homogênea. E aqui nesse exemplo, é isso que acontece. A água tem uma densidade maior, então ela fica embaixo, e o óleo tem uma densidade menor. Significa que a água, ela tem as suas partículas, se você pegasse uma porção de água e analisasse microscopicamente, você perceberia que é mais agregado do que o óleo. Bom, nesse exemplo nós vamos colocar uma porção de óleo e um pedaço de gelo. Tá bom. Colocamos o gelo bem lentamente. Tá. Se você for reparar, no primeiro exemplo que nós demos, nesse daqui, a água ela foi diretamente para baixo por causa da sua densidade. Ela é mais densa que o óleo. Nesse caso aqui, você pode reparar que o gelo flutua. Ué, mas gelo não é água? Só que em estado sólido? Não tem a mesma densidade? Na verdade, não. O que acontece é que quando o gelo, quando a água se torna gelo no nosso congelador, ela agrega um pouco das moléculas de oxigênio. E o gelo ainda expande um pouco por causa da anomalia da água. Ou seja, a sua densidade diminui aos poucos. Então, ela fica menor que a densidade do gelo fica menor que a densidade do óleo. Se você for reparar bem de perto, quando ele começa a descongelar, algumas moléculas de oxigênio sobem e as moléculas de água descem, voltando à sua densidade normal. E acontece esse efeito aqui, que eu acho um pouco interessante. Só para acrescentar, se você perceber por esse zoom da câmera, o gelo ele tem essa parte meio transparente e uma parte meio clara. Essa parte clara nada mais é, como o meu amigo aqui explicou, ao a água se solidificar, ela pega algumas moléculas de ar e é próprio ar preso. Nesse exato momento aqui nós temos gotas de água descendo, porque tem maior densidade, e se você for observar detalhadamente, temos bolhas de oxigênio subindo. Essa foi a nossa visual experiência. A câmera tá viva. Ela tá caindo. Bom, essa foi a nossa explicação sobre Bom, essa foi a nossa explicação sobre a densidade dos corpos, junto com essa experiência magnífica que a física é demais. Isso não é uma aula voltada para vestibular, é só um pouco para poder entender esse conceito, essa coisinha, essa parte da física que é um pouco interessante. Mas isso se aplica em muitas coisas no nosso dia a dia. Exatamente. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Eu aconselho você buscar um pouco mais sobre o cálculos matemáticos e algumas experiências a mais sobre isso. Agradeço ao Manual do Mundo por ter feito essa experiência e me explicado muita coisa. E dá uma curtida se você gostou e assista nossas outras videoaulas aqui embaixo, da nossa turma, tá? Dessa nossa água e óleo, e o gelo ainda está derretendo. O gelo ainda está derretendo, ele fica muito tempo derretendo. Dê sugestões, se tiver dúvidas, deixe embaixo, aí nos comentários. Tchau! Corte! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.